Olá, bem-vindos ao Bate-Papo Barenbrug. Eu sou Ulisses Figueiredo, líder do Programa de Desenvolvimento de Cultivares aqui da Barenbrug. E nesse episódio eu conversei com a doutora em zootecnia, a professora Janaína Marcelo. Ela é professora da Universidade Federal de São João del Rei, idealizadora do canal Forragicultura e Pastagem. Vem com a gente nessa conversa. Olá, professora Janaína, tudo bem? Olá, Ulisses, tudo ótimo, prazer estar aqui com você, viu? Uma satisfação poder receber você aqui no Bate-Papo Barenbrug. Eu que estou bastante contente, é sempre bom falar de capim, né, Ulisses? Estamos na nossa praia aí, ou no nosso mato, né? Sim, ainda mais trazendo essa temática, né, para o melhoramento genético de forrageiras, né? Trazer aí quais são os benefícios, né, que o melhoramento pode trazer nessa conversa, pode trazer para o pecuarista, né, com opções novas no mercado. Então, Janaína, para a gente começar, conte um pouco da sua trajetória e como que se deu o início de trabalhos que você fez e vem fazendo também dentro do melhoramento genético. Então, Ulisses, eu sou zootecnista, né? Então, trabalharia mais na área animal, né? Vamos mexer com bicho, né? Qualquer coisa não foi bem assim. Desde a graduação, sempre trabalhei com plantas forrageiras, trabalhei na fisiologia vegetal. E depois, no mestrado, eu fui trabalhar com adubação. E aí, Ulisses, essa história é bastante interessante, porque tem certas coisas que acontecem na vida da gente sem que a gente tenha muito controle, né? Aí eu fiz um trabalho com a Cultivar Massai, e o meu trabalho foi o primeiro trabalho, depois do pessoal da Embrapa, a ser publicado com a Cultivar Massai. Ela ainda era muito novinha, um trabalho com morfogênese. E acabou que esse trabalho foi selecionado para ser apresentado de forma oral, numa reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que foi lá em Campo Grande. E a doutora Liana assistiu essa apresentação. A doutora Liane Anke, né, que você conhece bem lá da Embrapa. E aí, nessa apresentação, né, no final, ela perguntou, nossa, você defendeu tão bem o Massai, você não gostaria de trabalhar com melhoramento de forrageira? Eu falei, meu Deus, como assim trabalhar com melhoramento de forrageiras, né? E eu tinha recém acabado de passar no doutorado, né? Recém passei lá e conversei com o meu orientador naquele mesmo dia, foi o professor Dilermando. Doutora Eliana, aqui da Embrapa, perguntou se eu não gostaria de fazer alguns trabalhos em parceria, eu só teria interesse e tudo mais. A professora Dilermando falou, olha, melhoramento eu vou patinar aqui, não tenho muita ideia, se ela te apoiar aí, a gente faz. E aí eles dois conversaram no evento mesmo, sabe, Ulisses? Olha, a gente não tem controle mesmo das coisas, né? E aí, conclusão, fui fazer meu doutorado lá na Embrapa H de Corte, com melhoramento de pânico. Cara, aquilo para mim foi uma mudança total de mentalidade. Eu me apaixonei por aquilo depois que eu tive a compreensão do quanto é necessário a gente diversificar nossas pastagens, sabe, Ulisses? Que eu acho que essa é a grande importância do melhoramento. Né? Então, eu fui trabalhar com melhoramento de pânico, avaliei a família de meus irmãos, né? Foi um trabalho muito árduo e pesado lá na Embrapa, né? Porque era um experimento muito grande, foram 300 híbridos sendo avaliados, então você imagina a imensidão que foi isso, né? Mas foi um trabalho muito gratificante, então eu fiquei 2 anos lá, né? Indo e voltando, porque tinha um filho, tinha disciplinas para cursar, né? Então foi muito interessante. E aí, depois disso, eu não posso me considerar, Ulisses, em hipótese nenhuma, assim como você, uma melhorista de plantas forrageiras. Não sou, longe disso. Né? A gente, então, dá uma passeada aí pelo melhoramento, né? Mas eu sou uma apaixonada por melhoramento, uma fiel defensora do melhoramento de plantas forrageiras e acredito que isso é uma grande estratégia, uma grande saída para a nossa pecuária. Então, parabéns a vocês que vêm investindo no melhoramento genético de plantas forrageiras para melhorar ainda mais a pecuária brasileira. Então, essa é a minha história com melhoramento. Hoje eu continuo fazendo avaliações de genótipos aqui na Universidade Federal de São João del Rei, né? E estamos aí até hoje nessa luta. Como já disse, não sou melhorista, mas sou uma entusiasta e uma apaixonada pelo melhoramento genético de forrageiras. Mas que bom saber da sua história, né? Eu acho que o melhoramento genético, né, ele tem muito a contribuir, ter pessoas, né, que iniciaram esses trabalhos, tiveram esse entusiasmo como você teve, para poder começar a trabalhar e desenvolver, é muito interessante numa área que, comparado com as grandes culturas, ainda é muito, vamos dizer assim, carente de profissionais trabalhando com melhoramento genético de forrageiras, né? E a gente é fã de você aí nos diferentes canais, nas mídias sociais que você tem, e a gente vem acompanhando aí você divulgando as diferentes avaliações, os testes, né? E é bem legal saber que a gente tem aí na academia
uma professora envolvida no melhoramento genético e que enxerga isso como um potencial aí para que a gente consiga diversificar a pecuária no Brasil, né? E aí, dentro das mídias sociais, né, você podia contar para a gente como surgiu a ideia de desenvolver o canal Forjicultura e Pastagem, que a gente acompanha aqui nas diferentes mídias sociais, né, inclusive nos podcasts também, a gente escuta você aqui. Pois é, Ulisses, essa história também é uma história bem bacana, eu até gosto de contar, porque o que aconteceu? Eu tinha um canal no YouTube que eu tinha feito, assim, 2 videozinhos lá sobre pastagem nativa e naturalizada, e esqueci daquilo por completo, não tinha Instagram, nada. E aí veio a pandemia, né, Ulisses? Então eu precisava arrumar recursos para estar ensinando horticultura para os meus estudantes. E aí, né, a universidade fez vários cursos, né, e a gente aprendendo lá a verificar alguns vídeos que tenham potencial, que tenham valor para colocar lá disponível na plataforma como material complementar para os nossos estudantes. Então eu fui para o YouTube. Ulisses, quando eu cheguei no YouTube, vi tanta coisa errada sendo informada para o produtor, sendo informada até para os técnicos, sabe? Porque a internet, ela tem muita coisa boa, ela traz muitas coisas boas. Isso que nós estamos fazendo aqui via internet. Mas a internet é terra de ninguém, né, Ulisses? Então você pode dizer o que você quer. Tá ali, tá perpetuado. Então, quando eu vi que tinha muita desinformação, eu pensei, gente, se nós da academia não popularizarmos a ciência e a tecnologia, essas informações errôneas elas vão sendo propagadas e elas vão acabar virando verdade. Então, a gente precisa se inserir aqui. Então, assim, eu não digo que foi coragem, eu vou dizer que foi cara de pau, né? Eu tive a cara de pau de abrir esse canal no YouTube e depois percebi a necessidade de fazer um Instagram. E comecei a fazer as postagens. E o que aconteceu, Ulisses? Eu percebi uma demanda reprimida muito grande por informação. Porque o canal, todos os canais, foram crescendo numa velocidade muito absurda. Então, quer dizer, as pessoas têm necessidade de informações. Né? Então, todas as informações que a gente libera no canal Forjicultura e Pastagem são informações baseadas em fatos científicos. A gente não fala aquilo que a gente acha da cabeça. Né? Então, o que aconteceu? Eu trouxe muitos pesquisadores para poderem conversar comigo nas lives, tanto no YouTube quanto no Instagram. Né? Então, isso foi dando também confiança para as pessoas saberem que a academia está interessada em popularizar a ciência e tecnologia. Então, muitos colegas, todos, nunca me foi negado, todos que eu convido aceito, e isso foi dando informações fidedignas para o produtor, para os técnicos, professores e alunos que nos acompanham. E outra coisa importante, informações atualizadas, porque a ciência é muito dinâmica, né, Ulisses? Mas além dela ser dinâmica, ela precisa ser fluida, ou seja, ela tem que chegar, ela tem que estar aonde ela foi feita para quem, ela foi feita por quê. Então, as redes sociais Forjicultura e Pastagem, elas têm esse intuito de popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens. E ainda bem, né, que a gente está com bastante parceiros, eu não gosto de chamar de seguidores, eu chamo de parceiros, porque eles fazem a coisa acontecer, com as dúvidas, com os questionamentos, e assim surgiu. Foi a pandemia que trouxe as redes sociais Forjicultura e Pastagem à tona aí, e nós vamos continuar, porque agora é um caminho sem volta, né, então eu estou firme no propósito, então a gente depois criou o podcast por solicitação do pessoal que acompanhava a gente no Instagram e no YouTube, né, então o podcast está no ar, com mais de 30 episódios, enfim. Essa é a história do Forjicultura e Pastagens, que é um projeto que eu tenho com muito carinho, que eu cuido dele com muito carinho e que eu espero que se perpetue, e agradeço a vocês que nos apoiam, assistindo, acompanhando, comentando, vocês, né, da Barembru, que estão sempre ali conosco também. Então, fica o meu agradecimento também a todos que estão aqui nos ouvindo e assistindo, né, por acompanhar o Forjicultura e Pastagens. Que bom, é muito legal, né, ver como isso aconteceu aí nos últimos anos, né, e parabéns pelo canal. A gente gosta bastante aqui, acompanha, procura interagir o máximo possível, né? E que um comentário que eu queria deixar, que eu acho que é o mais importante, é a linguagem que você usa, né, para passar as informações, que acessa diferentes públicos, né, desde os mais técnicos aos menos técnicos, vamos dizer assim, e acho que principalmente, né, falar a linguagem que o produtor precisa escutar para que ele possa entender, né? Então, de fato, parabéns mesmo, muito legal ver como isso tem um impacto grande, né? Principalmente no meio nosso, que é a pecuária. E aí, pensando no melhoramento genético de forrageiras e com toda a sua vivência, né, toda a sua bagagem ao longo dos últimos anos, como você vê que o melhoramento genético de forrageiras, ele vem contribuindo, ou como ele está contribuindo para que a agropecuária nacional ela tenha ganhos
a campo mesmo, né? Na linguagem do produtor, tenha mais produção de carne, tenha maior produção de leite, né? Como você vê que o melhoramento genético contribui para isso hoje, dentro da nossa agropecuária nacional? Ulisses, o melhoramento genético contribui muito. Essa é a resposta que eu tenho para a sua pergunta, mas eu preciso contextualizar isso. Né? Tem uma coisa que eu não gosto de ouvir, eu já falei isso de público algumas vezes e volto a repetir, é quando algumas pessoas fazem o seguinte comentário: nossa, nós já temos tanta planta forrageira disponível no mercado, para que mais uma? Não sei se você já ouviu isso, Ulisses? Alguém já falou isso com você? A gente escuta frequentemente isso, é muito comum mesmo. Pois é, então, isso é uma coisa que eu não gosto de ouvir. Eu tenho várias coisas, né, Ulisses, que eu não gosto de ouvir, né? Eu não gosto de ouvir quando as pessoas falam assim, tá pensando que meu dinheiro é capim, né? Porque eu acho que para o produtor o dinheiro é capim, então ele tem que dizer que é capim, que o meu dinheiro, por exemplo, vem do capim, o seu também, né, Ulisses? É com capim que você sustenta a sua casa aí. Então, o dinheiro é capim. Exatamente. Para o pecuarista também. Uma das coisas que eu não gosto de ouvir é essa questão do pessoal falar, a gente não sabe nem manejar uma, vai lançar novas forrageiras. Então, o contexto que eu tenho que dar nisso daí, Ulisses, e aí, né, você fica à vontade também para complementar ou para discordar aqui, é o seguinte: nós temos um país de dimensão continental. Uma coisa é você produzir forragem num país que tem um clima completamente uniforme e homogêneo, um país pequeno. Aqui não, nós estamos falando de ecossistemas completamente distintos. Né? Vamos tentar comparar o sul com o nordeste. Olha a diferença que a gente tem de regime pluviométrico, temperatura, tipo de solo. Então, isso por si só, Ulisses, já justifica o melhoramento genético de plantas forrageiras. A dimensão continental do nosso país já justifica esse melhoramento genético. Então, é interessante que as empresas públicas e privadas continuem trabalhando dia e noite para encontrar soluções para determinados ecossistemas. Né? Por exemplo, ecossistemas que têm estresse hídrico, né? Que talvez seja para a gente o menor número de forrageiras disponíveis, né? Tanto para a falta quanto para o excesso d'água. E eu sei que as empresas públicas e privadas têm trabalhado incessantemente na busca de forrageiras para esses tipos de ecossistema. Então, a primeira justificativa, Ulisses, é essa: dimensão continental do país justifica o lançamento de novas forrageiras, e forrageiras para nichos específicos aumentam a produção animal naqueles nichos. Pronto. Né? Nós temos outra justificativa também, que é a questão relacionada à diversificação das nossas espécies. Né? Então, o que acontece quando você utiliza uma única espécie, quando você utiliza um único gênero? Começa a haver problemas com pragas e doenças. Né? Haja visto o que aconteceu com a questão relacionada à cigarrinha das pastagens no mar de Marandu, que se tornou o Brasil. Né? Então, o que acontece? Há a necessidade de você colocar no mercado as plantas forrageiras que sejam tolerantes ou resistentes a cigarrinho. Né? Então, são dois motivos para lá de óbvios por justificar o lançamento de novas forrageiras. E eu ainda trago aqui, Ulisses, um terceiro motivo, que eu acho muito importante, que é a questão da diversidade para o próprio produtor, porque quanto mais forrageiras nós temos disponível no mercado, a gente vai ter uma relação de preço melhor também. Né? Então, isso é interessante para o produtor. Então, o produtor pode escolher a forrageira X ou Y ou Z de acordo com aquilo que ele acha melhor num atendimento pós-venda da empresa, né? Ele acha melhor, porque a gente tem forrageiras que podem ocupar o mesmo nicho. O que vai definir a escolha dele? Vai definir como a empresa vai tratar, como a empresa chega para fazer aquela abordagem, a confiança que ele sente em quem está fazendo a venda. Então, isso para o produtor é muito importante, porque dá a ele também um poder de barganha. E isso é impagável. Né, a possibilidade que ele tem de fazer as escolhas de diferentes plantas forrageiras. Então, a gente não sabe manejar? A gente sabe. Nós temos estratégias de manejo para a maioria esmagadora das plantas forrageiras que nós temos disponível no mercado. Talvez a gente não queira manejar da forma como manda o figurino. Então, essa questão, a gente não sabe manejar uma, para que lançar outra? Para mim, não existe esse argumento. Né? Fora os outros três. Totalmente. Porque no próprio desenvolvimento do cultivar já se desenvolve como manejar mesmo, né? E isso sai no mercado com um pacote tecnológico pronto, ali com todas as características, e o produtor ele tem condição de inferir se aquela cultivar nova ou aquele lançamento ele atende às demandas que ele precisa ali para colocar na propriedade, né? Exatamente. E considerando, né, o trabalho que diferentes instituições vêm fazendo, por exemplo, a Embrapa, a gente aqui da Barenbrug, que tem um programa de melhoramento genético, né? E hoje o produtor tem opções novas, tanto de braquiária quanto de pânico no mercado, que são as duas espécies mais usadas e semeadas no país, né? Como você vê esse movimento desses novos cultivares aí recente, nos últimos 2, 3 anos?
e você que tem tanto contato aí com bastante pecuaristas, como que você vê esse movimento de novos cultivares? Como que isso vem ocorrendo na prática de fato, né? Esse movimento realmente ele tem acontecido. O produtor ele tem essa compreensão, principalmente, Ulisses, quando a gente fala de híbridos que estão chegando no mercado. Né? Então, eu acho, e aí também, mais uma vez, eu faço a colocação para você me corrigir se eu estiver errado ou complementar, nós estamos entrando agora na era dos híbridos, né? Isso para qualquer espécie. O que é realmente mais interessante, porque a gente consegue ter uma padronização na degrana, né? Todas essas questões que você sabe muito melhor do que eu, relação à produtividade, resistência a pragas e doenças. Então, há uma movimentação bastante interessante por parte do produtor no intuito de trazer para a fazenda dele essas novas cultivares que vêm sendo lançadas no mercado. Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, que o sucesso dessas cultivares ele vai estar muito atrelado à formação desse pasto. Então, não adianta eu manter os mesmos hábitos, manter a mesma cultura, né? Semente no pó, não fazer calagem, às vezes não fazer uma adubação fosfatada no plantio. Então, o sucesso da utilização dessas plantas forrageiras vai estar muito atrelado a essa boa formação. E depois, na sequência, ele vai estar atrelado ao manejo. Né? Então, eu sempre faço questão de dizer aqui, né, Ulisses, que não existe capim milagroso. Então, a gente vai colocar uma cultivar nova no mercado, ela não vai fazer milagre e resolver o problema da pecuária, de jeito nenhum. O que faz milagre na sua propriedade é um capim bem manejado. Né? Então, muitas das vezes, a ânsia de fazer a troca da planta forrageira faz com que o processo não seja feito de forma correta. E o que acontece? Você queima a tecnologia. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Que a falta de cuidado com a implantação e com o manejo pode colocar a culpa na forrageira que ela não tem. E eu não estou falando sobre as novas, não, isso é da antiga também, mas isso para as novas agora é o que vai tornar, né, esse processo um pouco mais tem assim, um impacto maior, talvez, né? Porque justamente por não conhecer, e aí o produtor, igual você colocou bem, se não forma bem, ele não vai ter nem a oportunidade de conhecer e, ao mesmo tempo, às vezes, igual você falou, aquele cultivar novo, ele é taxado como ruim. Exatamente. Mas, na verdade, houve um erro ali. Então, ele vai ser condenado já, né? Ele vai ser condenado sem ser julgado. Você não dá nenhum julgamento para ele, porque você não deixa ele ser bem implementado. E aí você coloca a culpa, né? Então, na verdade, essa movimentação da chegada, né, que você me perguntou aí, desse movimento da chegada de novos cultivares, que o produtor saiba que tem que chegar junto com todas as recomendações de manejo, porque senão foi o que eu falei, a gente acaba queimando uma tecnologia, botando a culpa no capim. Um exemplo clássico disso, sabe, isso que eu acho, essa é a minha opinião, alguém se quiser comentar aí depois, né, tanto no YouTube aqui como no próprio podcast, fica à vontade, a gente acaba sempre voltando para responder. Um capim que eu acho que foi muito injustiçado nesse sentido foi o próprio Pojuca. A cultivar Pojuca, eu acho que ela foi mal manejada, mal implementada e é um capim excelente. E aí ele acabou caindo em desuso, ele acabou sendo queimado por uma falta de manejo adequado, né? Então, eu acho que isso pode acontecer. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado. Então, se vai estabelecer uma forrageira nova dessas que o vizinho não tem, que você nunca viu um pasto... Existem plantas forrageiras que estão novas que eu nunca vi um pasto formado, assim. Eu tenho no meu campo de demonstração de forrageira, mas eu mesma, sabe, Ulisses, ainda não tive a oportunidade de ver um pasto funcionando. Então, se existe, faça aquilo que a empresa está pedindo, faça o que está mandando no manual, né, entre aspas aqui, para que a gente consiga entender a tecnologia. Porque plantas forrageiras que são lançadas no mercado, elas são tecnologias, e tecnologia existe para ser usada. E além disso, né, elas vão ao mercado porque nos testes elas se provaram serem superiores, né? E a expectativa é que ela traga, de fato, ali um maior rendimento e isso contribua para a maior lucratividade da propriedade rural, né? Exatamente. Então, tem sim que cada um fazer a sua parte, né? Todos nós somos responsáveis, né? E eu acho que isso é muito importante. E aí, no teste, ela estava nas condições ideais, né, Ulisses? Ela vai expressar o seu potencial genético porque ela está nas condições ideais. Então, a gente, como, né, produtor, também tem que dar a ela as condições ideais para ela expressar esse potencial genético. Que o melhoramento genético, ele faz o quê? Ele melhora a genética. Mas a expressão da genética vai depender desse ambiente. Então, que a gente consiga dar um ambiente adequado para expressar a genética. Por exemplo, você tem uma planta de alta exigência em fertilidade, querer trabalhar com ela em solo de baixa fertilidade, não dá. Não dá. Então, está fadada ao insucesso, né? Exatamente. E é o que mais acontece nas nossas propriedades pecuárias hoje no Brasil. Infelizmente, nós temos que dizer isso. É o pessoal não atender as exigências nutricionais das plantas forrageiras, porque existe um mito na pecuária brasileira, como tantos outros, né, Ulisses, de que
pasto, capim não precisa ser adubado. Isso é um mito que a gente precisa derrubar. Né? Então, a pecuária brasileira é cheia de mitos, cheia de coisas que a gente precisa, né, mostrar para os produtores que, uma vez a gente quebrando esses mitos, a gente vai ter uma pecuária mais rentável e lucrativa. Com certeza. E o seu canal vem ajudando a corrigir esses mitos, né, vamos dizer assim. E o legal é porque o que a gente observa é que a gente tem oportunidade aí, né? Então, se a gente pensar cada vez mais a agropecuária nacional com margens apertadas, né, há um aumento da demanda, mas também há um aumento no preço dos insumos e cada vez isso, o que sobra no final do dia é menor, né? Sim. E aí você enxerga, como você vê, quer dizer, os produtores que eventualmente não entender isso que a gente acabou de dizer agora e não adotar novas tecnologias, como que ele vai estar no futuro? Como que você enxerga essa retomada da produtividade, né? De a gente entender que o produtor ele vem mudando, ele vem querendo ser mais técnico, né? E muitos outros ainda fica preso a esses mitos, né? Então, como que você vê esses que às vezes não adotam novas tecnologias, como que vai ser o futuro deles aí? Sinceramente, eu não vejo eles no futuro. Aí ele vai arrendar para soja, ele vai fazer outra coisa com a terra, porque ele não permanece na pecuária. Hoje nós não temos mais espaço para uma pecuária extrativista e uma pecuária pouco profissional. Não dá. Justamente por causa dessa margem que você falou que está ficando cada vez pior. Então, o que acontece? Nós precisamos diminuir o custo de produção. Porque a pecuária, tanto de leite quanto de corte, ela é algo que a gente fica muito à mercê do mercado. É diferente de você fazer uma blusa e saber o quanto custou, né, quanto foi o custo de produção daquela blusa e colocar lá no mercado com a sua margem de lucro. A gente não tem condição de fazer isso, porque a gente não define o quanto vai vender, né, tanto no leite quanto no corte. Mas o que eu preciso saber? Qual é o custo de produção? Então, nós precisamos trabalhar com tecnologias que diminuam o custo de produção. E queiram admitir ou não, produzir a pasta é mais barato. Só que você tem que fazer isso de uma forma extremamente eficiente, até por causa do valor da terra hoje. Então, a adoção dessas novas tecnologias, elas vão ter um intuito de diminuir seu custo de produção. E é justamente para isso que existem essas novas tecnologias. E nós não estamos falando aqui só de tecnologias, é o assunto, né, da gente está falando do melhoramento genético de plantas forrageiras, mas não são só novas cultivares que chegam no mercado. É um adubo que tem menos perda, que vai chegar no mercado, que você pode utilizar. É fazer uma divisão de pasto utilizando cerquilha elétrica, que é tecnologia. Né? É você usar o adubo de forma estratégica. É você fazer uma suplementação adequada para combinar com o pasto. Né? Então, o seu pasto muda ao longo do ano. Você tem que mudar o suplemento também. Isso é tecnologia. Usar o mesmo suplemento ao longo do ano não combina com a pastagem. Né? Vamos fazer um diferimento. Algumas plantas forrageiras vão ser mais indicadas para isso. Então, diversifique dentro da sua própria fazenda, utilizando uma planta forrageira que possa te dar um recurso, né, de volumoso durante o período seco do ano. Tudo isso é tecnologia. Então, a combinação dessas várias tecnologias, algumas, Ulisses, inclusive de baixíssimo custo. Né? Então, a utilização dessas tecnologias, elas podem trazer um retorno muito rápido. Um exemplo clássico. Desde o momento que o produtor, eu tenho vários exemplos disso, tanto científicos quanto práticos. Desde o momento que o produtor deixa de usar dias fixos e passa a utilizar a altura como critério de manejo, ele não gasta R$1 e tem um aumento de 20% na sua produção de forragem. Consequentemente, isso se reflete no desempenho dos animais. Ou você aumenta a taxa de lotação, ou o desempenho individual, dependendo de como estava a qualidade do seu pasto. E eu não gastei R$1. Eu só deixei de fazer dias fixos e passei a usar a altura como critério de manejo. É exatamente a aplicação do conhecimento, né? Exatamente, é isso. Então, isso não traz... por exemplo, às vezes tem algumas pastagens que você não precisa mexer, que você não precisa fazer nada, descansa o pasto, trabalha com ela direito. Então, são tecnologias que existem para ser utilizadas, que devem ser utilizadas. E um detalhe importante, a combinação de várias tecnologias podem tornar a fazenda muito mais rentável. Eu estou falando do dobro de lucratividade em 3, 4 anos, Ulisses. Né? Não adianta também a gente querer resolver de um ano para o outro, porque não é assim. A gente precisa fazer um planejamento, esperar a planta dar a resposta, né? Os animais, aquela questão toda. Mas existe condição da gente dobrar, triplicar a taxa de lotação num curto intervalo de tempo, só utilizando tecnologias que estão existentes no mercado. Então, o camarada que não busca essas tecnologias e ainda acha que a pecuária pode ser feita de forma extrativista, ele não fica no mercado. Além disso, Liz, esse é o camarada que dá razão para quem quer falar mal da pecuária. Esse tipo de cara a gente não pode incentivar. Então, a gente tem que mostrar para ele que a tecnologia existe e que, se ela for utilizada, ela vai trazer lucratividade. Entendi.
E nesse sentido, professora Janaína, a gente tem de um lado o produtor rural, que tem a sua demanda, né? E do outro lado a gente tem a academia, os pesquisadores, tanto de instituições públicas ou privadas, como a gente aqui da Barenbrug, desenvolveram essas novas tecnologias, né? Como que qual que é a sua opinião em relação à interação que vem ocorrendo entre essas duas pontas? E qual que é a sua recomendação para que a gente seja mais assertivo naquela demanda do produtor de uma nova tecnologia ou para resolver um problema que ele tem e, de fato, isso se concretize numa pesquisa que venha trazer uma solução, né? Alguns anos atrás, essa interação, Ulisses, era muito menor, né? Nós temos um problema no Brasil que é o sucateamento das nossas empresas de extensão. Isso é um problema sério. Né? Uma das coisas que mais me dá tristeza é o produtor ficar tentando resolver problemas, Ulisses, que nós já resolvemos na academia. Então, existe tecnologias que já foram desenvolvidas, que já podem ser utilizadas e que não chegaram, né, ao produtor. E isso é um grande problema que a gente tem. Então, a pecuária brasileira, ela tem muitas dores. A pecuária brasileira, ela tem muitos gargalos, né? Eu costumo dizer que manejo de pastagem é um dos maiores gargalos que nós temos na pecuária brasileira. Mas nós já temos tecnologia suficiente para melhorar consideravelmente o manejo de nossas pastagens. Né? Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha poucas plantas forrageiras disponíveis no mercado, a gente tinha um monocultivo, problema com fotossensibilização, problema com cigarrinha das pastagens, praga, doença, uma série de outras coisas. Né? Então, essa conversa, esse diálogo, ele necessita ser constante, ele precisa ser constante, para a gente buscar a dor e tentar resolver ela com a pesquisa. Eu acabei de falar para você aí uma dor que nós temos, pecuarista tem, a gente tem pouquíssimas opções forrageiras para regiões de falta d'água e de excesso d'água. Então, a gente já sabe que isso é uma dor que nós precisamos resolver. Então, isso é o produtor que traz. A internet, né, tem ajudado muito a gente na divulgação desses conhecimentos, mas nós precisamos andar a passos mais largos em relação a essa divulgação. Esse tipo de proposta de vocês aqui, esse bate-papo, ajuda muito a chegar ao produtor essas tecnologias. Né? Mas a gente também precisa fazer o contrário, buscar nele, né, aquele modelo americano é interessantíssimo, os produtores é que financiam as pesquisas, né, na academia. Então, olha, eu quero que você pesquise isso. Então, quem está injetando dinheiro nas universidades, no centro de pesquisa, são os próprios produtores, que vão lá e falam, resolve a minha dor. Eu quero que você resolva o problema. Então, é um modelo bastante interessante. Eu acho que a gente podia começar a pensar nisso, né, para trazer o produtor para dentro do centro de pesquisa, seja público ou privado. Exatamente. Eu tive a oportunidade de participar de um evento lá e conta justamente isso, né? Era um evento que era realizado anual entre o departamento de extensão da universidade, os produtores e o departamento de pesquisa, né? E aí, um dia do evento, os pesquisadores apresentavam as soluções que foram desenvolvidas naquele ano anterior e no dia seguinte, os extensionistas, juntamente com os produtores, que apresentavam as demandas para os pesquisadores. E o mais legal é que você observava os pesquisadores no segundo dia atentos, anotando o que os produtores estavam apresentando ali como demanda, e isso ia direcionar as pesquisas daquele ano seguinte até aquilo ser desenvolvido para ser apresentado no próximo ano, na outra reunião que iria ter, né? É assim então, que tem que ser, né? Essa interação é muito legal, né? E eu acho que, de alguma forma, por exemplo, o seu canal, ele tem um papel fundamental nisso, né? De passar um pouco essa extensão na linguagem que é feito, né? E isso só agrega para a gente, e eu venho observando, isso é uma impressão que eu tenho, de que o bom disso é que o nosso pecuarista, o nosso produtor, ele vem mudando e ele, de fato, vem buscando essas novas tecnologias, né? Então, isso é muito legal, porque a gente sai daquele achismo de que a gente sabe fazer e que meu pai fazia, que meu avô fazia, para começar a ter decisões técnicas, de fato, com base no que é passado para aquela nova tecnologia, por exemplo. Exatamente. Então, não, o produtor tem mudado a mentalidade, ele tem buscado, ele está curioso, ele quer aprender, e isso aí muda. Quando a gente vira a chave, né, então a gente está nesse momento agora, Ulisses, e eu tenho muita felicidade em dizer isso. Nós estamos no momento da pecuária em que a gente está virando a chave. O pecuarista brasileiro ele já entendeu, ele já colocou a mão, já está virando, então a gente já vai para um novo patamar. A pecuária brasileira agora, nos próximos anos, ela vai andar a passos largos. Ela vai crescer muito mais em menor espaço de tempo, justamente porque está tendo essa mudança de mentalidade do nosso pecuarista, ainda bem. Isso é uma evolução de nós todos, né? Porque essa bate-papo que a gente está tendo aqui, até o discurso muda. Sim. Porque nós não estamos falando
de uma coisa que é mito mais, nós estamos falando de coisa técnica, de fato deve ser, né? Exatamente. Todos nós no mesmo barco, vamos dizer assim, fazendo as coisas certas, né? Então, muito bom, essa discussão é muito válida, né? E eu gostaria de te pedir para você deixar uma mensagem aí para esse produtor que, de fato, vem fazendo as coisas de forma correta, de forma técnica, e usando, né, novas tecnologias e buscando cada vez mais ter a sua pastagem como lavoura. Qual mensagem você poderia deixar para esse produtor hoje? A mensagem que eu deixo é o que resume a nossa conversa. Tecnologias existem para serem utilizadas. Então, utilizar a tecnologia com sabedoria, de forma estratégica, vai trazer resultados muito positivos, né, aumentando a rentabilidade e a competitividade da pecuária, porque a pecuária precisa ser competitiva, né, para a gente poder conseguir competir com outras formas de uso da terra. Né? E é interessante dizer para o pecuarista que você pode fazer pecuária em qualquer lugar que você faz lavoura, mas você não faz lavoura em qualquer lugar que você faz pecuária. Né? Então, é muito importante que a gente se valorize como pecuarista, que a gente entenda que a planta forrageira é o bem mais importante que a gente tem na propriedade, que uma vez cuidando bem da planta forrageira, manejando bem os nossos pastos, isso vai se refletir em desempenho animal. E eu termino nisso, com aquelas 3 frases que eu sempre digo que eu gostaria, né, que a gente trabalhasse nelas assim fortemente, né? Seu dinheiro é capim, seu pasto é lavoura, no pasto é mais barato. Eu gostaria muito de agradecer a você aí por esse bate-papo fantástico de hoje, muito bacana mesmo, muito bom estar com você. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí, um grande melhorista, você sim, um grande melhorista. Né? Então fica aí o meu agradecimento a vocês pela confiança e estou muito contente de estar aqui com vocês. Que bom, professora. Muito obrigado pelas palavras, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente foi uma satisfação poder compartilhar esse momento com você. E até uma próxima, tá? Ok, muito obrigado, um grande abraço, pessoal.